Eu era a aluna mais atentada da sala e eu vou contar essa história pra vocês. Primeiro que já começa aqui. Galera, eu tenho aqui dentro da minha gaveta um papel. Um papel aqui dentro. E este papel, ele é um papel que eu achei esses dias dentro da minha gaveta. Faz um tempo, acho que esses dias. Ixi, eu tô vendo a hora aqui porque eu tenho que fazer umas coisas. Mas eu achei dentro da minha gaveta este papel. Este envelope. E eu achei porque aqui fala sobre como eu era tentada na escola. É literalmente envelope, gente. Agora que eu reparei que não tinha visto essa outra parte. Esse envelope é do ano de 2022. Eu nem sei como ainda tem esse negócio guardado aqui na minha casa, porque normalmente eu sempre jogo fora as coisas. A não ser boletim da minha escola, que eu tenho até hoje, de 2022 eu tenho até hoje. Esse em específico eu guardei porque fez parte de um momento muito significativo na minha vida. E eu vou ler aqui pra vocês. Eu já falei sobre a pior fase da minha vida, mas eu não cheguei a contar como eu era aluna tentada de uma forma engraçada. Então, este é um abertamente que eu vou contar tudo pra vocês de por que eu era tão tentada assim. Eu cheguei a contar sobre a pior fase da minha vida, mas agora eu vou falar mais aberto. Este, ele é um parecer descritivo sobre o meu comportamento na escola. Gente, lê isso aqui, eu nunca li isso aqui pra ninguém. E ler isso aqui no canal, pra mim, vai ser complicado. Porque é coisas, certos traumas que eu tenho na minha vida. Mas eu vou ler só uma parte. Aqui. Eu vou mostrar pra vocês, só que vai estar a maior parte, uma boa parte do negócio tapada por conta da escola, da assinatura, enfim, que eu não vou mostrar. Mas é isso daqui. É isso daqui tudo. O problema que eu tava passando, gente. Meu parecer descritivo. Eu vou até botar assim, que daí vai ser melhor pra mim. É que daí ele tá... Ai, gente. Ai, senão eu não vou dobrar direitinho. Mas, ó, meu parecer descritivo. Enfim, gente. Como eu falei, esse daqui é um parecer de 2022. Então, naquela época, eu era uma pessoa bem agitada. Eu sempre tive personalidade forte. Sempre fui uma aluna dedicada também. Mas sempre tive personalidade forte. Por isso nunca mudou durante a minha vida. E... parece que quanto mais vai passando, a gente vai... Mas só que quanto mais vai passando o tempo, a gente vai aprendendo a lidar com essa personalidade forte que a gente tem. Apesar de eu me estressar bastante hoje em dia com certas coisas. Que eu tenho motivo pra me estressar, a gente não me estressa por nada. Mas assim, a gente vai adquirindo uma certa autonomia, né? E é sobre isso. Eu vou ler esse parecer porque esses dias eu li, eu fiquei tipo, cara, não sou a mesma pessoa. Se a minha eu de 2022 me visse eu hoje, quem eu sou hoje, ia falar, cara, amiga, você não é mais tentada na escola, não tô te entendendo, não gostei, pode voltar. Não, pode voltar. Ai, a certinha. Gente, é sério, eu ia zoar tanto a minha cara se eu me visse hoje em dia. Acho que eu ia pegar rivalidade comigo mesma se eu me visse hoje. Eu de 2022 falando com a minha eu de 2025. Eu ia rir da minha cara. Eu ia rir da minha cara, eu ia falar mal de mim, eu ia criar rivalidade comigo, eu ia fazer... Olha, tudo que você possa imaginar. Na época eu estava de manhã. Hoje em dia eu também estudo de manhã. Mas enfim. Vamos lá, gente. Pra quem não sabe, eu tive um certo problema de um trauma ali quando eu era menor. E me tinha que ficar na escola, mas isso eu não gosto de entrar muito em detalhes. Mas enfim. Olhem só, gente. Agora eu vou ler pra vocês. A aluna não está conseguindo manter um bom relacionamento com seus colegas. Isso é verídico. Isso era verídico naquela época. Com certa frequência, apresenta descontrole emocional, onde agride... Gente, olha só. Deixa eu chegar aqui num ponto específico pra vocês. Eu agredi os meus colegas. Não verbalmente. Eu agredia fisicamente. Não me julguem, gente, por favor. É sério, não me julguem. É porque, tipo assim, eu era um pouquinho descontrolada emocionalmente. Eu era bem desequilibrada. Eu não tinha um certo senso bem da cabeça. Não era certo da cabeça.
E não era nem por não ter uma família estruturada. Eu sempre tive uma família muito estruturada. Gente, vocês não fazem ideia de como é a minha família. Sério, porque eu não exponho como família pra vocês aqui. Mas minha família é perfeita. Dizem que não existe família perfeita. Mas a minha família, gente, é fora do sério. Eu tive uma família estruturada demais. Sempre tive. Só que eu não sei por que eu tive isso, tá? Não me pergunte por quê. Onde agride fisicamente seus colegas por motivos fúteis. Um exemplo, não quis me dar borracha. Eu tô lá batendo na cara da pessoa. Gente, qual é o problema? Eu vi um vídeo que era assim, parece normal, mas desci o cacete nos meninos na escola que me irritavam quando eu era criança. É muito eu na vida, cara. É literalmente eu. Qualquer coisinha. Mas eu batia mais nos meninos. Isso eu admito. Suas atitudes se justificam na tentativa de se firmar como integrante do grande grupo. No caso, a turma. Gente, pelo amor de Deus. Como que uma pessoa que agride... Calma aí. Como que uma pessoa que agride as pessoas vai ser uma pessoa que vai se encaixar dentro de um grupo? Meu pai. Não, eu tinha bosta na cabeça que não pode ser bem certo. Por isso que eu era menor, né, gente? Porém, o que ocorre é exatamente o oposto. Ah, não, meu. Gente, é sério, isso aqui é sem condição, gente. Sem condição. Porque, olha, pelo amor de Deus, é óbvio que aconteceu o oposto. Minha filha, tu quer bater nos outros por um idiota e tu quer que tu esteja no grupo. Sendo rejeitada pelos seus colegas no círculo de amizades. Isso era verdade, mas apesar de ser ser uma das fases que eu mais resenhei, eu era um pouquinho rejeitada mesmo. Tipo, não rejeitada no quesito ruim. Rejeitada de ser rejeitada no quesito de, tipo, porque eu era louca. Inclusive, gente, o motorista da Kombi que a gente ia não deixava eu e minha amiga sentar perto. Não deixava, porque a gente quase montava a Kombi que a gente ia. A gente gritava, a gente zoava, a gente deu um 8. Ele botava a gente em banco separado. E quando a gente ficava junto, ele xingava, tá? Ele começava assim, ô fulana, e fulana, vocês que estão junto aí? Sem barulho então, sem bagunça. E eu, amiga, hora de bagunçar. A gente fazia um 8 com a Kombi. Ao questionar quanto sua atitude, Andriele com um L e um E. Gente, sério, eu me irritei um pouquinho quando eu vi isso aqui. Porque, tipo assim, até meu nome tá escrito errado. Eu posso estar toda errada na época, mas meu nome é escrito errado é pra acabar com a minha vida, gente. Eu estudei naquela escola uns 9 anos que eu tenho de vida. Não, eu estudei naquela escola uns 9 anos. É um bom período de tempo. Nessa época aqui eu estudava... Ai, sei lá quanto tempo que eu estudava nessa escola. Uns 6 anos. Nessa época que foi escrito. Mas ele já deveria saber meu nome, gente, pelo amor de Deus. Tive 6 anos naquela escola, tá louco? Enfim. Hoje em dia faz 9 que eu estudo naquela escola. Ai, gente, continuando. André diz que não consegue se controlar, gente, qualquer comentário que venha contra seu gosto. Um exemplo, qualquer crítica que venha contra... Por exemplo, a André tá muito barraqueira. Soco na cara. A André, mas é porque eu tô muito estressada. Soco na cara. A André, mas é porque eu não concordei com tal atitude. Bater. Um tapa, alguma coisa que seja. Eu era assim. Uma vez eu taquei a cabeça do meu amigo na classe, gente. Na classe. Porque ele simplesmente pegou um bilhete meu que eu não queria que ele pegasse. Eu taquei a cabeça dele na classe. Gente, eu inacredito as coisas que eu já fiz na minha vida. Sério, é inacreditável. Às vezes as minhas amigas elas começam assim, uma história bem desequilibrada. Eu não posso falar nada hoje. Eu tipo, cala a boca. Porque eu era realmente muito desequilibrada, gente. Eu era demais. Eu acho que. Não que eu não seja um dia. Brincadeira. Mas, tipo assim, gente, eu acho que com o tempo a gente vai amadurecendo, que era muito nova naquela época também. Eu nem sabia muito sobre amadurecimento. E também passei muita coisa pra ter a maturidade que eu tenho hoje. O relacionamento de Andréia com colegas de sala é bastante conturbado. Meu Deus, era muito conturbado. Ao selecionar uma colega como amiga, exclui as demais e exige exclusividade na amizade. Sim, eu fazia isso. Se tu é minha amiga, eu pegava tu e eu queria que só tu falasse comigo. Eu não gostava de ser amiga de outras meninas. Hoje em dia eu tô foda. Tipo, não foda-se, né, gente? Mas tipo, cara, dane-se, não posso fazer nada. Paciência. Outro fator comportamental já começa aí. Que podemos observar no ambiente escolar é de que André Lê... Ó, tá me estressando esse André Lê. É André Li. Ai, gente, sempre tive problema com o meu nome. Eu sempre tive problema com o meu nome. Ou quando eu botava com 2 L e um Y. Ou com um L e um Y, ou com só um L e um I. Ou com um L, um L, um E, ou com um L e um E.
É Andriele com 2 L e um I. Eu sempre tenho que especificar quando as pessoas perguntam, gente. Eu sempre tenho que falar. Sério, isso aí vai me acompanhar pro resto da vida, eu acho. Está despertando interesse por meninos. Agora que é o auge da vergonha, gente. Que é o auge da vergonha alheia. O auge. Namoro. Algo que acaba também interferindo de forma negativa no bom relacionamento com seus colegas de sala de aula, devido à imaturidade de ambas as partes envolvidas em lidar com a questão. À disposição para maiores esclarecimentos. Ai, socorro. Desde este parecer descritivo, fez... Calma, deixa eu fazer a conta. 3 anos deste parecer descritivo. 3 anos. Hoje em dia minha mãe chega na escola e o que ela recebe é uma ótima aluna. Uma ótima, uma excelente, uma... Nossa, a melhor aluna que a gente tem. E nessa época... Ai, meu Santo Antônio. Gente, vergonha alheia era a questão dos namoros na escola. Porque agora eu vou falar pra vocês como eu era tão tentada. A partir depois que eu li meu parecer. Gente, no 5º ano, eu adorava ficar brigando com as minhas amigas por conta de macho. Eu ficava criando rivalidade com as minhas amigas por conta de guri. Eu não aceitava de jeito nenhum que elas tivessem o mesmo crush que eu. Ou que elas gostassem do mesmo menino que eu. Ou que elas ficassem perto do mesmo menino que eu. Uma vez eu era apaixonada por um menino. Eu contei essa história aqui no Normalize que eu fiz. E eu bati nele na escola. Tipo, eu corria assim atrás dele por causa que ele estudava. Ele estudava numa sala, eu estudava em outra. Era embaixo, ele estudava na sala de cima. E daí, tipo assim, ele era do 8º ano na época. A gente lembra direitinho. E eu comecei a correr atrás dele. Eu passava pela sala gemendo, gente. Eu e minha amiga, a gente passava gemendo na sala dos grandes naquela época, né? Era assim, um horror. Um horror. 5º ano foi resenha que só. 6º também. Só que no 6º ano eu já tava um pouquinho mais madura, entre aspas, e não ficava também por nada. Não foi mais ou menos no 6º ano. Porque daí eu comecei a criar rivalidade. Daí virou um grupo na sala dividido. Aí ficou rivalidade. Era o meu grupo pra cá e outro grupo pra cá. Mais ou menos isso pra vocês entenderem. E era isso. Eu era chefe do grupo, eu era chefe das brigas na sala de aula. Qualquer briguinha que tinha no 6º ano, cadê a André? Que a André resolve. Falou com a mãe. Aí eu, tipo... Toma dela. Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim... Não sinto saudade dessa época. Sinto saudade das pessoas que estavam comigo. E também da época... Da vibe da época. Mas não de como eu era. Não sinto saudade da minha eu daquela época. Entendeu? Porque assim, eu era muito atentada. A gente ia fazer um moito. Eu fazia os carcel. Eu quase derrubava aquela escola de cabeça... De ponta cabeça. Uma vez eu chamei meu guri de macumbeira. Hoje em dia não tem nada contra ela. Adoro ela. Acho ela uma linda, incrível, maravilhosa. E deu coisa. Foi eu, sozinha pra direção. 2023. O rolo deu em 2022, eu acho. Mas aí, continuou em 2023. Eu chamei ela de macumbeira. Fora da escola, ela veio pra escola. Pegou mais 3 guris e a gente foi pra direção. Foi 4 contra 1. No fim das contas, o orientador xingou elas. Não me xingou. Enfim. Mas assim... Eu lembro que era terrível. Eu arrumava briga por tudo. Eu tinha rivalidade com a turma, com uma turma da escola e com um grupo da minha turma. Era um cu. Eu só não tinha rivalidade, gente, com os pequenininhos. E com os meus amigos que estavam comigo. Porque de resto eu tinha rivalidade com o resto da escola toda. Sério, era um inferno ir pra escola. Era um inferno. Era muito ruim, gente. Além de que o meu ex, que fudeu com o psicológico em todas as formas possíveis, estudava na minha escola também, só que eu estudava no turno inverso. Eu estudava de manhã e eu estudava de tarde. Mas em toda a programação que tinha, eu via ele. Então, assim, era uma bosta mesmo, gente. Uma bosta. E assim... eu batia, como eu falei pra vocês. Tudo era eu que resolvia. Eu era a dona das brigas. Mas mudei. Pelo amor de Deus, gente. Não sejam que nem eu. Se você tá nessa fase, não seja que nem eu. Pelo amor de Cristo. Não façam isso que eu fiz. Porque, gente, eu me arrependo profundamente de ter sido assim. Hoje em dia, as pessoas têm uma imagem de mim... que me conheci naquela época, né? Ainda prevalece com a imagem de que eu sou assim, mas eu não sou assim, gente. Eu mudei, pelo amor de Deus. Sou uma pessoa que... Não, agora qualquer briguinha que tem, eu me afasto no máximo que eu puder. Gente, é briga, não quero chegar perto. Não quero, porque eu não quero, gente, não, sério. Às vezes as pessoas começam assim, nossa, mas tu era barraqueira, né? E eu... Cara, pesou o clima.
Fez o clima, não precisava falar. Eu sei que eu era barraqueira, mas porra, guarda pra ti a tua opinião do que tu achava naquela época. Porque eu não sou mais. Agora eu mudei, graças a Deus. Deus não mudou, Jesus. Na real, é por certas coisas que a gente passa na nossa vida que fazem a nossa cabeça mudar e também amadurecimento. Então, graças a Bom Eterno Pai, eu mudei, amadureci e acabou. Mas, gente, sério, que fase foi essa na minha vida? Eu era muito tentada na escola, muito. Pra piorar, eu tinha rivalidade. E na época do em 2022, eu tinha uma amiga, que depois mais tarde se tornou minha rival. E a gente era vida louca. Por isso que eu era tentada. Por isso que eu recebi esse parecer. Ai, gente, eu juro. Minhas notas eram pra lá de ruim. 2023, então, eu fiquei de recuperação. Eu ficava sempre de recuperação. Eu não gostava da professora que era regente. E pra piorar, eu tinha a tarde toda com ela, na segunda-feira. E eu lembro que a minha mãe falava assim, cara, se tu não se dedicar... Se tu não tentar gostar pelo menos um pouco, por isso que tu não tá conseguindo fazer as coisas, porque tu não gosta, porque tu não quer, porque era ângulo, e não gostava desse negócio de ângulo. Ai, gente, era um inferno. Mas enfim, passei por aquela fase, não me esforcei nos estudos. Hoje não faz falta pra mim, porque eu me esforcei no passado bastante, que eu pude, que eu não pude esse ano, então nem se fala, hoje em dia não faz falta pra mim. Mas não relaxa, tá, gente, por favor. Não é porque não vai fazer falta que você tem que relaxar. Se dedique. Porque talvez eu vou precisar disso esse ano e eu agora vou ter que pesquisar coisa de vídeo, porque eu não aprendi. Porque eu não quis, no caso, né? Porque eu ficava bagunçando na sala de aula. Brigando na sala de aula. Nossa, gente, é terrível. Mas enfim, não sejam como eu. É isso, beijo de luz. Fique com Deus, abraço e tchau.